Olá, amigos, que alegria estarmos juntos novamente, mesmo da forma virtual ainda, não é mesmo? Mas isso não nos tira a alegria, não nos tira a emoção de estarmos juntos, né? O carinho dessa conversa, deste momento, ainda é igual, né? É importante estarmos unidos na palavra do Cristo, na tentativa desse entendimento, no aprendizado da doutrina espírita para todos nós. E é isso que é importante em nosso coração, e é isso que carregamos em nosso coração neste momento. Então agradeço a todos vocês neste momento por estarem aqui comigo, né? Hoje nós vamos refletir sobre uma frase de Jesus que está em Mateus capítulo 10, versículo 34. E Jesus então assim nos diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Causa estranheza para nós, né? De primeiro momento, esta frase do Cristo. Afinal, Cristo nos diz que não veio trazer a paz para nós, Ele veio trazer a espada, não é? E Cristo, sabemos, só foi amor, só foi atenção aos seus semelhantes, né? Suas palavras eram de amor, as suas atitudes para com todos era de amor. Então, como entender essas palavras do Cristo? Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Primeiro, para começarmos a analisar essa frase, é importante que analisemos em nós, primeiramente, o que significa paz para nós. A paz pode significar, ou melhor, ter vários significados, né, para as pessoas. O que significa para uma pessoa não significa paz para outra, né? Pode acontecer. Mas se analisarmos no geral, né, na maioria das pessoas, a paz sempre vem através de uma garantia exterior. Se analisarmos, é assim que pensamos. Se analisarmos profundamente em nós, é assim que pensamos. Então, pensamos assim: quando eu tiver uma situação financeira melhor, mais tranquila, aí sim eu terei paz. Quando a minha saúde estiver 100%, né, ou a saúde da minha família, quando eu não tiver nenhum probleminha, ninguém me trazer nenhum problema, angústia, tudo à minha volta estiver tranquilo, sossegado, aí sim eu terei paz. Então nós sempre buscamos e esperamos essa paz com algo que venha do exterior, de fora de nós, né? Então sempre quando algo acontecer, aquilo que eu estou sonhando, aquilo que eu busco, que eu almejo, aquilo pelo qual eu estou lutando tanto, indo em busca, então é sempre algo exterior. Neste momento que essa garantia exterior chegar para mim, neste momento eu terei paz. E isso vai variando, né, nesse desejo, nessa necessidade, pela pessoa. Cada um reage de uma maneira, cada um tem a noção de conquistar essa paz de uma maneira ou de outra. Mas, no fundo, analisando verdadeiramente, é isso. Nós esperamos os acontecimentos externos, nós esperamos essa garantia do sossego externo, né, à nossa volta. Aí então teremos a paz. Mas isto, meus amigos, essa nossa espera dessa garantia exterior, ela é um ledo engano, é um equívoco em que nós permanecemos e permanecemos com essa ideia
equivocada. Jesus, ele nos trouxe, o que ele quis nos dizer com essa frase? Que não trouxe a paz para nós, ele trouxe a espada. Porque ele nos informa, neste momento, e em tantos outros, do seu apostolado, que ele nos trouxe a luta regeneradora do nosso ser. Ele trouxe, sim, essa luta, que é uma luta sem sangue. Essa espada que ele nos diz é uma espada simbólica. Foi um termo utilizado para se referir à luta, mas é uma luta sem sangue. Ele nos traz, então, essa luta regeneradora, renovadora do nosso conhecimento interior. E é isso que Jesus quis nos informar com esta frase, que de primeiro momento, naquela análise literal, realmente dando o sentido literal a cada palavra dita pelo Cristo, ela nos causa uma estranheza muito grande, Mas em analisando as palavras do Cristo, não da forma literal, porque ela não pode, muitas vezes, ser analisada desta forma. Cristo utilizou-se das palavras costumeiras, das palavras que os irmãos ali daquela época entenderiam mais facilmente, para nos levar a um entendimento mais profundo de suas lições. E é esse entendimento que nós temos que sempre buscar nas palavras do Cristo. É algo além daquela interpretação literal daquela palavra, Essa palavra significa isso, então é isso. Não, tudo mais ou menos é simbólico nas palavras do Cristo, porque ele está tentando adentrar num caminho mais profundo do nosso entendimento, que naquela época não seria possível para a maioria dos irmãos que estavam escutando Cristo. Mas hoje nós já temos uma facilidade maior dessa compreensão. E aí a doutrina espírita, que é aquela doutrina consoladora, que Jesus prometeu a nós que viria no momento certo, no momento em que a humanidade estivesse em melhores condições para compreender. Seria uma certa maturidade da humanidade em compreender melhor as suas lições. Aí sim, ele pediria ao Pai que enviasse esse Consolador para nos esclarecer de uma maneira mais completa. Então vem a doutrina espírita que nos esclarece de uma forma mais completa, mais profunda, essas palavras do Cristo, as parábolas do Cristo, enfim, todo o ensinamento do Senhor. Então Jesus, ele quer nos dizer com essa frase que ele veio nos trazer as armas para a nossa luta interior. Por quê? Porque ele nos diz que a paz, ela não é externa. Se estamos procurando, esperando sentir a paz com os acontecimentos, com consequência, aliás, melhor dizendo, dos acontecimentos exteriores, da nossa vida fora de nós, não é uma paz verdadeira. Porque essa paz é aquela que pode ser tirada de nós a qualquer momento, podemos perdê-la. Por vários fatores. Pelas vicissitudes da vida, pelos acontecimentos da vida, por outras pessoas, enfim. Nossa paz, que não é essa paz que a gente espera do exterior, não é a paz real. Então nós podemos perdê-la a qualquer momento. Jesus já nos diz que ele vai nos trazer então o que? A paz, que é aquele conhecimento, aquela paz que o ladrão não rouba e que a traça não rói. Essa é a paz verdadeira, é a paz íntima. Então Jesus, com essa palavra que ele nos diz que nos traz a espada, que nos trouxe a espada, é uma simbologia. Ele nos trouxe então as armas para a nossa reforma íntima. Quais são essas armas? As armas são
Em primeiro momento, a arma é o conhecimento. Nós temos que conhecer a nós mesmos, nos entendermos, avaliarmos as nossas condutas, observarmos como estamos reagindo dentro dos acontecimentos da nossa vida. Será que ainda permanecemos naquele condicionamento automático, instintivo? Ou será que já começamos a refletir sobre a nossa conduta e os nossos atos diante da vida, diante dos acontecimentos que a vida nos traz? Essa é uma grande arma que Jesus veio nos trazer. Mas também Ele nos trouxe, dentro dessa espada simbólica, dentro dessas armas, a nossa boa vontade da mudança. O amor, o sentimento de amor, a capacidade do perdão, de compreensão. Tudo isso são as armas que Jesus nos trouxe. E Ele não apenas falou, nós sabemos muito bem disso. Cristo vivenciou essa batalha por nós. Por nós Ele vivenciou essa batalha. Ele nos mostrou em cada atitude a necessidade do amor, do perdão, da compreensão, da tolerância para com todos à nossa volta. Então Ele nos deu esse testemunho dessas armas que Ele veio nos trazer, Então essa é a questão dessa frase do Cristo que está em Mateus. Ele não veio nos trazer aquela paz como o milagre, o milagre de uma paz eterna. Não, Ele veio nos trazer o trabalho de cada um de nós, o trabalho íntimo. E para realizar esse trabalho, para ter realmente a conquista da paz verdadeira, nós precisamos dessas armas que Cristo nos legou, que Ele nos exemplificou e nos ensinou. No livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, então no capítulo 104, inclusive com o nome A Espada Simbólica, eu vou ler apenas um trechinho para vocês que é muito importante, que nos esclarece aqui em muitos pontos. Então Emmanuel diz assim: o Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E Ele, Jesus, Ele mesmo, foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Ou seja, Jesus veio nos trazer, nos informar da necessidade desse combate da nossa, para a nossa redenção. Então esse combate é essa luta íntima. É o bom combate que Paulo de Tarso tão bem fez e nos informou também desse bom combate. É a nossa luta íntima. Então, desde o primeiro ensinamento do Cristo, de sua primeira palavra, de sua primeira atitude, Ele já iniciou essa batalha sem sangue, como diz Emmanuel. Porque não é batalha contra os nossos irmãos, com nada que está fora de nós. A batalha é íntima. A batalha é conosco, com as nossas atitudes, com os nossos equívocos, com a nossa maneira de agir. Então essa é a batalha que Jesus veio nos trazer. E Ele trouxe então, como nós já dissemos, essas armas para a batalha contra o mal. Mas aí vamos analisar o mal. Mas que mal é esse? O mal é aquilo que ainda carregamos dentro de nós. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, Não é a vaidade aqui, meus irmãos, não é o cuidado com o nosso corpo, com a nossa aparência, aquele cuidado da higiene, de ter uma aparência
é agradável aos nossos olhos, aos olhos de todos, né? Não é esse cuidado com o corpo que devemos ter, que é o corpo que Deus nos oferece neste momento para o nosso trabalho íntimo. Não, é a vaidade extrema, que passa dos limites, né? Então tudo isso é o nosso mal, é aquilo que carregamos em nós, e ainda carregamos em nós. Então é o orgulho, a vaidade, a intolerância, a impaciência, né? A falta de vontade de compreender o nosso irmão. Então, são esses nossos enganos. Muitas vezes cometemos por ignorância mesmo, da falta do conhecimento. Muitas vezes, mesmo já tendo certo conhecimento, nós cometemos porque não temos ainda a vontade da mudança. Então é importante que passamos a analisar o nosso íntimo. Isso é o conhecimento, é o autoconhecimento. Nós temos sim que conhecer as leis que nos regem, nós temos que conhecer o mundo em que vivemos, né? Mas nós temos que principalmente conhecer a nós mesmos. E sempre Jesus nos deixou claro isso, porque nós temos que saber quem somos, como reagimos, não é? Qual é o nosso costume, como pensamos, como que eu posso mudar em mim algo que eu nem me dei conta que existe, não é? Como que eu posso mudar em mim atitudes que estão equivocadas que eu ainda nem parei para pensar sobre elas, que eu realizo de uma maneira tão autômata que para mim está certo. Como que eu posso mudar algo que eu ainda não compreendi em mim? Por isso a necessidade do conhecimento, do autoconhecimento. Para quê? Para que eu possa, então, em primeiro momento, descobrir o que está errado. Primeiro momento. Mas não como uma forma de julgamento íntimo, não. Como uma forma de reprovação, de nos sentirmos inferiores e perdidos. Não, pelo contrário. Como uma forma de listar aquilo que eu preciso, que eu percebi de primeiro momento, né? Que não percebemos ainda tudo. Mas o que eu percebi de primeiro momento, que está equivocado em mim. E o que eu poderia fazer diferente, se eu quiser. Então, listando essas atitudes equivocadas, né, sentimentos, pensamentos, enfim, aí sim eu vou poder me utilizar das armas que Cristo me trouxe, né, que seria essa espada simbólica. É a arma da compreensão, a arma do meu esforço íntimo em ser uma pessoa diferente, me tornar uma pessoa diferente. Mas isso exige sim, meus amigos, um trabalho que é só nosso, ninguém vai fazer por nós. É um trabalho íntimo, um trabalho de meditação, um trabalho de interiorização. É muito necessário que todos nós possamos ter um momento de isolamento mesmo, né? Não isolamento apenas físico, não. Não fugirmos, né, como um eremita, né, e ficarmos distante da sociedade. Não é necessário. É aquele momento do dia em que possamos refletir sobre as nossas atitudes, pelo menos dentro daquele dia, ou dentro de um acontecimento, que seja. Então é necessário que possamos ter esse momento desse isolamento íntimo, né, conosco mesmo, né, porque ele é íntimo. Então esse momento em que possamos sentar calmamente e apenas refletir. Poxa, aquele acontecimento, o que aconteceu hoje, né? Aquilo que eu ouvi daquela pessoa, eu reagi dessa maneira, eu falei assim, eu falei dessa forma, eu tive essa atitude, né? E eu tive esse sentimento naquele momento. Isso é muito importante, é descobrir o sentimento dentro das reações.
aí sim eu vou poder perceber o que sou, como me comporto. Existe na psicologia, né, algo muito importante chamado inteligência emocional. Nós temos que nos conhecer para dar nome às nossas emoções. Isso é muito importante. Nós temos que reconhecer em nós essas emoções e dar o nome devido a elas. Aí sim nós vamos conseguir, então, se for necessário, essa transformação. E se for de nossa vontade, claro, utilizarmos dessas armas que Cristo nos veio trazer. Mas, então, falando do advento do Espiritismo, né, que é esse Consolador prometido pelo Cristo e que chegou até nós, né, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos pelo codificador Allan Kardec. Foi o advento, foi o passo inicial, né, dessa doutrina espírita. E essa doutrina espírita é importante que nós tenhamos em nossa mente, é importante esse nosso conhecimento, tá? De que essa é uma doutrina que não é uma doutrina salvacionista. Doutrina espírita também não veio para nos salvar. Como Jesus, naquela época que esteve encarnado entre nós, nos disse que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Ele veio nos trazer os meios para a nossa correção e a nossa luta íntima, reforma íntima. E a doutrina espírita, seguindo, né, esse mesmo princípio do Cristo, ela não é salvacionista. Não é porque adotamos, né, esse entendimento relacionado à doutrina espírita, dos seus pressupostos, dos seus princípios, é que estaremos salvos. Não, ela é uma doutrina educadora, é bem diferente. Ela nos educa através dos seus ensinamentos, ela nos educa para essa nossa reforma íntima que Cristo tanto nos pede. Então ela é uma doutrina que, embasada em todo o ensinamento de Jesus, ela nos explica, nos esclarece melhor esse ensinamento de Jesus, ensinamento do Cristo, para nos educar para a nossa reforma íntima. Tá? Então, meus amigos, aqui nós temos que ter essa noção que não existe milagre algum, existe trabalho íntimo, vontade de mudança, de crescimento espiritual. E essa paz tão desejada por todos nós vamos conseguir a paz verdadeira quando começarmos a utilizar as armas do Cristo, tá? As armas que Ele nos trouxe. Quando começarmos a percorrer este caminho, que, como Ele mesmo diz, é o caminho da porta estreita. Porque é um caminho mais difícil, mas é um caminho que vai nos trazer a paz verdadeira, o equilíbrio necessário, a alegria íntima, né? Que é aquela que Ele já nos falou, que é o que o ladrão não rouba, é um ouro, uma riqueza que o ladrão não rouba e que a traça não destrói. Este é o legado de Jesus para nós, é o legado do amor, o legado do nosso trabalho íntimo, né? Ele veio nos trazer todos esses ensinamentos. E a doutrina espírita, então, corrobora para esse esclarecimento. Então, ela nos educa a continuar, a permanecer, né? E educa a encontrar este caminho correto a seguir. E nos conhecer, para poder utilizar dessas armas do Senhor. Então, isso é muito importante que a gente tenha em nossa mente. Agora, dentre todas essas armas, né, que são inúmeras, que Jesus veio nos trazer, essas armas do bem, né, que são esses sentimentos corretos, esse trabalho construtivo, né, em nós mesmos, nós temos dois sentimentos, né, duas armas, vamos manter aí essa analogia, né, no nosso assunto, que nós podemos começar a utilizar e que já vai fazer uma grande diferença em nosso íntimo, em nossa existência.
Porque tudo, nós sabemos que esse trabalho íntimo ele é lento, ele é gradativo, né? Muitas vezes ele é complicado, mas nós estamos buscando esse caminho, passo a passo, mesmo que lentamente, e sendo, claro, auxiliado por tantos irmãos, né, prepostos de Jesus, que estão a nosso favor, né, que estão buscando nos auxiliar porque querem verdadeiramente o nosso crescimento e a nossa felicidade. Mas existem essas duas características, esses dois sentimentos, né, que nós já podemos começar desde já trabalhar em nós, né, começarmos a trabalhar em nós esses dois sentimentos, que é o cuidado e a compaixão. Vamos iniciar então por essas duas características. O cuidado. O cuidado é aquele olhar um pouquinho diferenciado para os nossos irmãos. Aqueles que estão muito próximos de nós, aqueles que estão mais distantes de nós, né? Aqueles que apenas passam por nós. Então, é um cuidado de analisarmos diferentemente, de olhar para aquele irmão com um pouquinho mais de atenção, né? Observarmos as suas dificuldades, os seus problemas, se podemos auxiliar de alguma maneira. É simplesmente olhar para o outro e não apenas olhar sem ver, né? Não olhar sem prestar atenção, é prestar atenção, é um cuidado. E esse cuidado não precisa ser algo grandioso, não. É um cuidado simples, é um cuidado muitas vezes até sutil, certo? É parar para escutar um irmão que a gente percebe que está precisando desabafar um pouquinho, mesmo que a gente não saiba nem como ajudá-lo, mas apenas escutando. Talvez seja isso que ele precisa naquele momento, ser ouvido, alguém que lhe dê um pouquinho de atenção. Então, é um cuidado? É um cuidado, é um grande cuidado, apesar de simples, é um grande cuidado. Né? Então, é o cuidado de ouvir o irmão, de dar a atenção devida, pode ser um cuidado físico, né? Enfim, o cuidado são vários, né? Nós podemos ter cuidado de várias maneiras, aí dependendo da necessidade daquele irmão que está à nossa volta. Mas é importante que tenhamos esse cuidado. Vamos começar a olhar o outro, prestando um pouquinho mais de atenção naquilo que ele nos fala, às vezes sem palavra, no olhar, numa atitude. Isso é um cuidado, isso já vai fazer uma grande diferença em nós e aqueles que estão à nossa volta. E também, na segunda característica, a compaixão. Porque vamos começar então a ter o cuidado de um olhar mais profundo, né, aos nossos irmãos, às atitudes dos nossos irmãos. Aí nós vamos sentir a compaixão por aquele irmão. Compaixão pelo problema que ele está passando, pela sua dificuldade, pelo seu momento. É compaixão, né? Podemos nos colocar no lugar daquele outro para tentarmos sentir mais ou menos o que ele está sentindo. Isso é compaixão e vem junto com esse cuidado. Então, se começarmos a buscar essa transformação em nós, observando os que estão à nossa volta, e isso começa dentro da nossa casa, se expande para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os companheiros de trabalho, de escola, né, de estudo, enfim, aqueles que estão de alguma maneira, em algum momento, à nossa volta. Então, olhar um pouquinho com um cuidado especial, dar aquela atenção, observar o problema do nosso irmão, né? Aí nós vamos começar a analisar os comportamentos, né, dessas pessoas à nossa volta de uma maneira diferente. Então, antes, quando julgávamos ferozmente, assim, sem refletir em nada, apenas aquele julgamento,
talvez com esse cuidado e com essa compaixão, a gente comece a analisar aquela situação de uma maneira diferente, nos colocando no lugar daquele irmão. É claro, meus amigos, que isso exige de nós realmente um esforço. É um esforço, porque nós estamos na batalha de nós mesmos, né? Na batalha contra aquilo que sempre fizemos e aquilo que ainda somos. Então exige uma boa vontade nossa. Mas ao mesmo tempo em que estamos nesse caminhar, que damos esse impulso, né? essa iniciativa, nós somos agraciados por tanta energia e por tanta bênção. Não que não tenhamos bênção, não, nós temos bênção na nossa vida sempre, porque Jesus, porque Deus nosso Pai está em nosso auxílio sempre. Mas nós não percebemos esse auxílio, nós não damos margens, né, a notar esse auxílio, né, e passamos por ele desapercebidos. Mas quando começamos a refletir em nós mesmos e tentar a mudança de nossas atitudes, né, algo em nós se transforma. E se transforma e começamos a perceber a mudança em nós, a mudança à nossa volta. E isso é maravilhoso, é a nossa reforma íntima, é a nossa transformação. E é isso que devemos buscar, é isso que devemos ir atrás, é no caminho do Cristo. Então é nos utilizarmos dessa espada, dessas armas que Cristo nos trouxe, né? Porque Ele veio trazer sim essa revolução em nós. Nós precisamos mudar, é isso que Cristo veio dizer. Vocês precisam mudar, precisam seguir o caminho diferente, precisam compreender as coisas como elas verdadeiramente são. Certo? No livro Meimei, Ao Amor Perfeito, capítulo 10. Eu não vou ler o capítulo aqui inteiro, apesar dele ser curto, mas é só uma partinha que eu achei que é muito bonito para fechar essa nossa palavra, né, sobre a espada simbólica de Jesus. Então, a Meimei aqui na psicografia de Miltjes Carvalho Bona, o Espírito Meimei, ela nos diz que benditas sejam as mãos que buscam Deus nas abençoadas páginas do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é roteiro que constrói, repara, reergue, consola e esclarece. É a certeza do olhar sereno do Mestre, possibilitando a todas as criaturas vencer as dificuldades da jornada com paciência. Dá-nos a plena convicção de que ninguém está sozinho. Na certeza de que Deus é amparo, que Ele nos mostra o caminho para a libertação de nossas imperfeições. Então, meus amigos, é isso. Jesus, com suas palavras, com seus ensinamentos, Ele é o nosso roteiro, Ele é o exemplo que nós devemos seguir, Ele é o nosso caminho. Então vamos nos conscientizar disso, vamos compreender que Ele nos trouxe as formas de como seguirmos o caminho correto, mas depende do nosso trabalho, da nossa boa vontade, né? Da gente encontrar essa paz verdadeira, essa alegria verdadeira, esse equilíbrio verdadeiro. E é seguindo os caminhos do Cristo, as armas de amor para essa batalha sem sangue, como diz Emmanuel, que Ele nos trouxe. É a batalha em nós mesmos, é a batalha que temos que buscar. Então vamos tentar seguir o caminho de Jesus, porque nunca, nunca, jamais estamos sós nessa batalha que é nossa. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem todos na paz do Senhor. Boa tarde a todos, muitas saudades, espero que estejam todos muito bem e em paz, com muita saúde, enfrentando corajosamente
esse período tão difícil pelo qual estamos passando, né? Mas que, na verdade, tantos ensinamentos têm nos trazido. E hoje, nós gostaríamos de conversar um pouquinho mais sobre alguns aspectos muito importantes, principalmente para os dias que estamos vivendo, para a nossa vida, para nos sentirmos mais fortalecidos e na certeza de que estamos caminhando nesta experiência reencarnatória, né, da melhor maneira possível. Hoje, nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, relembrando as palavras de um espírito israelita em 1861. Em um parágrafo, ele nos diz o seguinte sobre a Era Nova. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso. E é sobre essa lei do progresso que nós vamos conversar um pouquinho. Na verdade, nós vamos falar, sim, sobre aquilo que tem atrapalhado tanto esse progresso tão esperado, esse progresso preconizado há tanto tempo, não é? Então, nós observamos que, infelizmente, puxa vida, como estamos longe dessa solidariedade que deveria já reinar entre nós. Como nós estamos distante de realmente um planeta com espíritos superiores, como gostaríamos já que o nosso planeta fosse. Qual é o grande problema? Qual é esse grande problema que afasta o homem do seu próximo, quando, na verdade, nós já deveríamos ser bem mais próximos? Um desses problemas, nós poderíamos listar muitos aqui, né? Poderíamos falar no egoísmo, no orgulho, mas como nós falamos em solidariedade, em união, nós vamos conversar um pouquinho sobre a intolerância, que ainda reina tanto entre nós. Por que tanta intolerância? Quando nós pensamos sobre o conceito de intolerância, buscamos esse conceito, nós observamos que ser intolerante é ser inflexível. É qualidade da pessoa que não perdoa, não tolera ou não aceita erros e falhas. Puxa vida! Mas tudo aquilo que Jesus nos ensinou há tanto tempo, né? Será que o intolerante não aprendeu? Não, parece que não, né? Porque o tolerante, ao contrário, é o indulgente, é o que diz que perdoa, é o que, na verdade, é misericordioso, é flexível, é aquele que aceita opiniões ou comportamentos diferentes dos seus. Esse é o tolerante. E esse é o trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia, nos policiando, atentando às nossas palavras, às nossas ações, para que nós sejamos, assim, realmente tolerantes. Porque ser tolerante é amar. É, acima de tudo, amar. Ser tolerante é não discutir quando o outro não pensa como nós gostaríamos, ou como nós achamos que é o certo. Mas será que é o certo mesmo? Ser tolerante é aceitar o outro como ele é, com as escolhas que ele faz, respeitando verdadeiramente, acolhendo
e compreendendo, com muita misericórdia, com muito carinho. Se nós já agíssemos assim, com certeza nós já viveríamos num mundo muito melhor do que esse de provas e expiações em que ainda estamos, né? Em que observamos, por exemplo, as pessoas discutirem por tudo, as pessoas não concordarem com o outro, muitas vezes apenas por discordar, apenas por discordar, sem nenhuma argumentação mais consistente. Na verdade, é um exercício. E quando nós falamos em sermos cristãos, nós sabemos que nós temos que, no mínimo, termos tolerância, termos cuidado com o próximo, aceitarmos o nosso próximo como ele é. Sabemos que cada um de nós prestará contas exatamente dos seus exercícios, daquilo que fizeram com a liberdade que tiveram. Então, é preciso que nós cuidemos da nossa liberdade, cada dia com mais atenção, procurando ajudar, procurando estimular, procurando sempre levar o outro, mas sempre nos lembrando dessas palavras do Evangelho. Tenhamos sempre um olhar atento, fazendo sempre jogar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, em todos os assuntos que estivermos colocados, em todas as oportunidades que pudermos. Não devemos ser intolerantes, principalmente com as escolhas. Nós, cristãos, não podemos condenar, por exemplo, aqueles que não têm a mesma crença que nós temos. Nós observamos quantas guerras nós temos por conta da intolerância. Intolerância religiosa. Mata-se em nome de Jesus. Não é possível que todos nós sigamos uma só ideologia, uma só religião. É preciso que nós estejamos atentos, é preciso que observemos que todos, né? Todos precisam se expor, todos precisam ter essa liberdade. Não podemos interferir no livre-arbítrio do outro, não podemos interferir nas escolhas que o outro faz, não podemos condenar uma religião que não seja a nossa por acharmos que a nossa é a melhor. Muito pelo contrário, é preciso que nós acatemos. Logicamente, podemos não concordar, mas é preciso que nós aceitemos e, como nos ensinou nosso querido Chico, observarmos sempre o lado bom de tudo e de todos, porque todos têm um lado muito bom. E como é bom nós convivermos com aquele amigo que pensa diferente da gente, que tem uma profissão diferente, que tem uma religião diferente e com o qual nós possamos dialogar muito. Sim, porque nas nossas diferenças, com certeza vamos aprender muito. E também com as nossas experiências, nós vamos levando a palavra amiga, nós vamos, de alguma forma, ajudando, incentivando, mas principalmente aprendendo. Porque nas diferenças, nós observamos sempre que temos muito a acolher, muito a aprender. Quando conversamos sobre uma outra religião, quando começamos a dialogar, quanta riqueza nós temos. Não é preciso discordar. Eu posso não concordar, por exemplo, com o hindu, porque ele considera a vaca como um animal sagrado. Isso pode não fazer sentido para nós. Mas, se faz para ele, vamos respeitar? Vamos concordar? Vamos concordar? Pois, com certeza, muitos dos nossos ensinamentos também não fazem sentido para tantos. Não vamos levar o ódio, não vamos levar a discriminação de forma alguma. Quantas pessoas nós temos visto sendo atacadas porque praticam uma determinada religião? Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, nós vimos uma jovem que saía do seu terreiro de candomblé
ser espancada até a morte por praticar essa religião, que para muitos é tida como feitiçaria, como uma religião do mal, como uma perversidade, o que é um absurdo, porque todas as religiões são muito boas, desde que a sua prática seja pelo bem e para o bem. E cada um tem direito a escolher aquela na qual se sente melhor. Então, o respeito, a tolerância precisa vir em primeiro lugar. Tolerância dentro de casa. Quando os filhos crescem, nós sabemos que muitas vezes, né, as opiniões divergem. Como os nossos jovens pensam de uma forma diferente e como nós aprendemos com ele. Não vamos ser intolerantes, não vamos discutir, não vamos nos tornar aquela pessoa desagradável, chata, com as quais os jovens nem conseguem conversar. Por quê? Porque eles têm um conhecimento, eles têm uma forma de pensar, eles têm uma vivacidade muito diferente da nossa. Mas é preciso que nós os escutemos, procuremos aprender tudo aquilo que eles nos trazem de bom, e, logicamente, mais do que com as nossas palavras, e sim com os nossos exemplos, nós vamos ensinando a eles, né? Talvez uma forma bem diferente também de pensar e, principalmente, de agir. Mas é preciso que nós os compreendamos, que nós tenhamos cuidado, que nós tenhamos aquele olhar muito carinhoso, ouvidos muito carinhosos, e principalmente que nós saibamos argumentar, para que possamos nos dar sempre muito bem e não sejamos os intolerantes da família, né? Não sejamos aquele que vai envelhecendo e se tornando cada vez mais intolerante, a ponto dos mais jovens não quererem estar juntos. Muito pelo contrário, vamos estar atentos aos assuntos que nos trazem, às músicas que ouvem, às atitudes, né, às capacidades que tem hoje de discussão, e vamos aprender, vamos aproveitar aquilo que seja muito interessante para todos nós. Nós precisamos agradar a Deus, como todos nós queremos, né? Muitas vezes nós nos preocupamos tanto em exercermos, sim, porque a nossa fé precisa ser uma fé raciocinada e uma fé praticada, como eu sempre digo, né? Aquela fé que carrega o Cristo na corrente, mas que não pratica boas ações, que não pratica a caridade, não é a fé ativa que Jesus espera de todos nós. A nossa fé praticada é aquela que faz com que nós nos renovemos a cada dia e nos tornemos pessoas melhores a cada dia. Então, não adianta nada, por exemplo, nós ajudarmos, né, um estranho caído na rua, de repente, né, ou fazermos doações para crianças desconhecidas para agradar a Deus. Lógico, nós estaremos agradando, mas nós temos que fazer isso por nós mesmos, pela nossa sociedade, porque nós queremos uma sociedade muito melhor. E essa sociedade melhor, ela só acontecerá com menos egoísmo e com mais carinho, mais amor e mais tolerância. Tolerância é o que mais está em falta hoje. Nós observamos nas redes sociais, por exemplo. Ninguém pode dizer sequer que gosta da cor azul, porque imediatamente será atacado, pois o amarelo é melhor do que o azul. Mas o azul é a minha cor predileta. E é preciso que as pessoas aceitem as minhas predileções, os meus pensamentos, a minha forma de ser. Mas é preciso que eu aceite o outro, para que possa ser aceito também. É um movimento que deve partir de nós. É preciso que nós realmente exercitemos essa tolerância e façamos dela um exemplo para tantos. Sejamos mais pacíficos, sejamos mais ouvintes, ouçamos mais,
falemos menos. Vamos ajudar a realmente criarmos uma sociedade melhor. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos certos o tempo todo. Infelizmente, nós observamos, né, quantos cristãos cometendo atrocidades inacreditáveis. Quantos cristãos prejudicando a tantos, prejudicando a crianças, prejudicando a pessoas famintas, prejudicando aqueles que precisam de ajuda e batendo no peito que são cristãos. Não falemos nem em diferentes religiões, falemos em cristianismo. Ser cristão realmente é colocar em prática o que Jesus nos ensinou e o Evangelho vem nos ensinando a cada instante. É nos aproximarmos cada vez mais e nos tornarmos irmãos cada vez mais. E irmãos, no sentido verdadeiro da palavra, no sentido fraternal, é aquele que se aceita, é aquele que vê, muitas vezes, alguns enganos no outro, mas que age com muito amor, com muito cuidado e procura sempre auxiliar e não apedrejar. Estejamos muito atentos em relação a isso. Por quê? Porque estamos vivendo momentos em que as pessoas estão muito inflamadas. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. E a intolerância soa forte, soa forte. É preciso que haja equilíbrio. Então, é esse equilíbrio que nós trabalhamos em cada um de nós, a todos os instantes, principalmente nos instantes mais difíceis. Através do policiamento, através da prece, através dos bons pensamentos e, principalmente, através do conhece-te a ti mesmo de uma forma muito sincera. É preciso, sim, que nós nos observemos sempre. Como está, como nós estamos? Quais são as nossas atitudes no dia a dia, em família, no ambiente de trabalho, na via pública, com aqueles a quem encontramos, porque no momento, né, não estamos, digamos assim, na casa espírita por enquanto, pelo menos na nossa casa espírita, né? Não estamos nos reunindo nos templos, nas igrejas, com toda a liberdade, como fazíamos. Então, vamos observar no nosso dia a dia como está a nossa tolerância. Nós estamos realmente nos educando em relação a isso? Estamos aceitando mais? Estamos ponderando mais? Esse cuidado, essa transformação que fazemos quando nos observamos e percebemos a necessidade de mudar, é o que o Evangelho, é o que os nossos amigos espirituais, é o que Jesus espera de todos nós. E todos já temos condições. Todos já aprendemos bastante, já lemos muito, já assistimos a muitas palestras, temos o conhecimento para realmente nos educarmos em relação a isso. Porém, é preciso que nós tenhamos uma tolerância ativa, não é? Porque senão também aquele bonzinho, aquele tolerante que suporta tudo, não é bem assim. Nós sabemos o quanto Jesus sempre foi muito justo. Então, ser tolerante, na verdade, é termos uma tolerância ativa. É praticarmos o contrário da intolerância. É sermos exemplo de atitudes ideais, de atitudes adequadas. Quando alguém está sendo intolerante com alguém, de uma forma tão injusta, muitas vezes até grosseira, sejamos nós a acolher, sejamos nós a nos aproximarmos, a ajudarmos, a acolhermos aquele que muitas vezes está sofrendo alguma agressão. Sejamos nós, sejamos os tolerantes ativos, aqueles que agem, mas
que, na verdade, não humilham, tá? Não são orgulhosos, aqueles que são pacientes. Quando eu falo em sermos melhores a cada dia, a praticarmos o bem sempre, a estarmos atentos e muito atentos ao outro, eu me lembro sempre do homem de bem, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, né? Na parte da perfeição moral, o Livro dos Espíritos nos relembra essas características do homem de bem. Na questão 918, Kardec perguntou aos espíritos por que indícios se pode conhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita, ou seja, aquela hierarquia em que nós seremos classificados como espíritos melhores, espíritos ideais, espíritos que estão evoluindo. E os espíritos, né, responderam a Kardec. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. A vida espiritual é a certeza de que somos espíritos, né? De que a nossa verdadeira vida, que é um flash, é a vida espiritual, certo? Sabemos que a morte não existe, que nós continuaremos sempre, portanto, nós precisamos evoluir sempre. Temos que ser sempre melhores. Então, temos que corrigir as nossas más tendências e nós sabemos, né, que entre elas nós temos aí também essa tal de intolerância, que está sempre aí nos envolvendo. Então, é preciso que nós nos elevemos. Então, nos lembremos sempre do que é que nós precisamos fazer para que sejamos homens de bem. Essa palavra, sejamos o bem. Estejamos sempre agindo para o bem, pelo bem. É isso que se espera de todos nós. E quando nós nos lembramos do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o tolerante. É o tolerante, o Evangelho nos diz que é o bondoso, o humanitário, o benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Então, nós, muitas vezes, somos intolerantes. O Brasil, infelizmente, é um país muito intolerante, é um país de muita discriminação. Nós somos intolerantes, quantas vezes? Com aqueles, por exemplo, que não são tão rápidos como nós, com aqueles que não têm a mesma cor da nossa pele. Infelizmente, alguns ainda acham que pela cor da pele é que se reconhece uma pessoa. Então, é preciso que nós coloquemos em prática o homem de bem de o Evangelho segundo o Espiritismo. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho, com a sua intolerância. Mais uma vez, observemos o que o Evangelho nos diz. Nós temos autoridade, temos um cargo, né? Um cargo superior, temos aquela amiga querida que trabalha conosco em casa e nos ajuda tanto. Nós somos superiores, mas não nos esqueçamos de que são nossos irmãos. Então, tenhamos tolerância, tenhamos cuidado ao falar, vamos sempre acolher as dúvidas, as inseguranças. Quantas inseguranças as pessoas que orbitam conosco têm? Muitas vezes a insegurança do saber, muitas vezes a insegurança, né, do medo, do receio, de ofender, de magoar. Então, é
preciso que nós não esmaguemos a ninguém, como diz aqui o Evangelho, que tenhamos cuidado com o nosso orgulho, Sejamos humildes, poderemos estar todos numa mesma situação. Aliás, com essa pandemia, nós observamos cada vez mais isso. Eu acho que a maior lição que nós tiramos é de que realmente somos todos iguais. Observamos que a pandemia, ela, na verdade, ela atinge o pobre, o rico, o jovem, o idoso, o bonito, o feio, o gordo, o magro, mostrando cada vez mais a todos nós que somos todos iguais. Então, é preciso que nós estejamos cada vez mais atentos. Sejamos muito indulgentes com as fraquezas alheias. Não nos esqueçamos de que nós também falhamos. Não nos esqueçamos de Jesus, quando em sua defesa a Maria Madalena, ele diz àqueles homens que ali estavam: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, nós somos perdoados o tempo todo pelos nossos companheiros, pelos nossos pais, pelos nossos pares, por Jesus, pelos nossos protetores, pelos nossos anjos da guarda. Somos perdoados o tempo todo. E como nós falhamos, hein? E como nós pedimos perdão, hein? Então, quem somos nós para não perdoarmos, para não sermos indulgentes? Vamos nos lembrar sempre de que estamos juntos para aprendermos, mas não queremos ficar para trás. Não vamos ficar repetindo de ano nessa escola tão maravilhosa, nessa oportunidade que é a escola da vida. Sejamos os tolerantes passivos. Vamos aprendendo, vamos nos modificando, sejamos melhores a cada dia, porque temos a certeza de que é isso que esperam de nós. E tem muita gente esperando isso de nós e confiando muito na nossa capacidade, na nossa sensatez, na nossa fé raciocinada. Então, vamos realmente fazer o que é certo. E quando nos lembrarmos, vamos rogar a Deus, vamos rogar a Jesus. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso. E quando a gente diz modificar as que eu posso, não nos esqueçamos que é modificar primeiramente, principalmente, a nós mesmos. Sejamos melhores sempre. Hajamos sempre da forma mais capaz, mais tolerante. E tenhamos a certeza de que muitos estarão conosco nessa mesma atitude. Que assim seja. Muito obrigada a todos, um beijo carinhoso a todos e fiquemos todos em paz e muito protegidos. Que assim seja.